E aí, pessoal, beleza? Nesse exercício, o que a gente tem que mostrar é que as derivadas parciais mistas da f com relação a x e a y, elas são diferentes na origem. Por quê? Porque essas derivadas não são contínuas na origem, por isso que elas são diferentes, ok? Então, para a gente conseguir atingir esse objetivo, a gente tem que começar fazendo letra A e letra B aí, porque elas são realmente fundamentais para a gente chegar nesse fato do item C aí, ok? Então, vamos lá. Nesse item A, ele pede para a gente calcular a derivada parcial da f com relação a x e da f com relação a y num ponto diferente da origem. Num ponto diferente da origem, a função que a gente está lidando é exatamente essa parte de cima aqui. Ó. Se a função que a gente está lidando é essa função destacada em vermelho aí, então o que eu preciso fazer é simplesmente usar a regra do quociente para poder calcular a derivada. E aí eu tenho a derivada do de cima, 3x ao quadrado y menos x menos y ao cubo, perdão, y ao cubo vezes o de baixo, menos, repete o de cima, e vezes a derivada do de baixo com relação a x. E aí a gente tem aí, então, a derivada parcial, e aí tudo isso dividido por x2 mais y2 ao quadrado. Então, a derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado. O que eu vou fazer agora? O que a gente vai fazer agora é uma distributiva, e aí, com essa distributiva, a gente vai ver que algumas coisas se juntam, tá? Então eu consigo uma coisa um pouco mais compacta aí. Então eu vou ter o seguinte, 3x a quarta y mais 3x ao quadrado y ao cubo menos x ao quadrado y ao cubo menos y à quinta menos 2x a quarta y menos 2x ao quadrado y ao cubo, tudo isso dividido por x2 mais y2 ao quadrado. Beleza, vou juntar então as coisas aqui agora. Então vamos lá, só para a gente identificar. Então esse termo, primeiro, ele junta com esse termo que está aqui, beleza? Esse termo e esse termo aqui, todos eles se juntam também. Qual vai ser o resultado disso? Então eu vou ter x à quarta y, então aqui 3 menos 2 mais 2, 4, então mais 4, x ao quadrado y ao cubo, menos y à quinta, tudo isso dividido por x2 mais y2 ao quadrado. Ainda dá para dar uma ligeira simplificada, eu posso colocar um y em evidência aqui, e isso aqui fica x à quarta mais 4x2 y2 menos y à quarta sobre x2 mais y2 ao quadrado. Posso fazer essa derivada com relação a y também, e aí quando a gente faz essa derivada com relação a y, o que a gente vai obter é o seguinte, então só para adiantar aqui, vou escrever direto, o cálculo é o mesmo, então a derivada parcial da f com relação a y, vai ser num ponto fora da origem, vai ser x vezes x à quarta, menos 4 vezes x2, y2, mais y à quarta, dividido por x2 mais y2 ao quadrado. Aí vocês devem estar pensando em, nossa, foi mágica, ele fez isso por mágica? Não. Copiei do Wolfram mesmo, só para não ter que fazer de novo, até porque o processo de derivada é idêntico, tá? Então tem a derivada parcial da f com relação a x, da f com relação a y, aí num ponto que não é a origem. O segundo passo é calcular essa derivada na origem. Para calcular na origem, eu vou ter que usar a definição. Então, ele quer na origem, é a derivada parcial da f com relação a x, no ponto 0, 0, e aí, pela definição, esse é o limite, quando o h vai para 0, de f de 0 mais h 0 menos f de 0, 0, dividido por h. E aí, nesse caso, é bem trivial. Por quê? Vamos olhar, eu vou subir de novo aqui para a gente olhar a função, tá? Então, vamos olhar a função aqui, ó. Na origem, ela vale 0. Então, f de 0, 0 é igual a 0. Beleza? Quem que é o f de 0 mais h, 0? Então, nesse caso, o y é igual a 0.
mas o h é diferente de zero. Isso aqui, na verdade, é f de h zero. O h é um número diferente de zero. Significa que esse cara vai ser, então, h ao cubo vezes zero menos h vezes zero ao cubo sobre h ao quadrado mais zero ao quadrado, que claramente dá zero. Vou voltar aqui para onde eu estava. Voltando aqui para onde eu estava, eu tenho que esse limite todo, não preciso nem escrever na linha de baixo, vai ser igual a zero. Beleza? Por conta daquelas continhas que a gente fez ali. Sem ter que quebrar muita cabeça, é quase que imediato a gente perceber que isso aqui vai dar zero também. Pela definição, isso é f de zero, zero mais k, menos f de zero, zero, dividido por k. Isso aqui também vai dar, isso aqui é k, perdão. Isso aqui também vai dar zero. Por quê? Porque o f de 0, 0 é zero, esse cara aqui é zero, e esse cara aqui também é zero, porque as duas parcelas que aparecem no numerador da fração depende de x. Se depende de x, isso tudo vai dar zero. Vai dar zero. Então as derivadas parciais mistas no zero são zero. Desculpa, as derivadas parciais com relação a x e a y na origem são 0 e 0. E aí, finalmente eu chego no meu terceiro passo, letra C de Cláudia. E aí, nesse caso, o que eu preciso fazer? Ele quer calcular o f de xy no 0, 0. Ou seja, ele quer calcular a derivada parcial a derivada parcial com relação a y, da derivada da f com relação a x na origem. Beleza? É invertido aí, né? Então, quem está mais dentro é quem derivou primeiro, quem está mais fora é quem derivou segundo. Então, esse cara aí. Pela definição, isso é o limite quando k vai para zero de quem? De fx de 0k menos fx de 0, 0 dividido por k. Esse camaradinho aqui, ó, mudar a cor do pincel, esse camaradinho a gente acabou de calcular. A gente acabou de ver que tanto para x quanto para y, esse cara é zero. Beleza? Esse cara aqui a gente calculou anteriormente, ele é esse aqui, ó. Ele é esse camarada que está aqui. Então eu vou ter que substituir x igual a zero e ver o que acontece aí neste caso especificamente, beleza? Então vamos lá, isso aqui é igual. Isso é igual, então, limite quando k vai para zero de quem? Esse termo aqui, ó, esse primeiro termo aqui que eu estou fazendo, ele é k vezes 0 à quarta mais 4 vezes 0 ao quadrado vezes k ao quadrado menos k à quarta dividido por 0 ao quadrado mais k ao quadrado menos essa derivada no zero que eu já sei que é zero, então não vou botar, tudo isso dividido por k. Fechou? Eu acho que sim. Vou simplificar, tirar esse monte de zero ali de cima que não faz sentido, a gente ficar repetindo eles. Então esse é o limite quando k vai para zero de k vezes menos k à quarta dividido por k à quarta, tudo isso dividido por k, que na verdade é menos 1. Se você simplificar tudo aí, esse k à quarta corta com esse k corta com esse aqui, esse camarada aí dá menos 1. Beleza? Vamos só conferir se era isso mesmo que tinha que ter dado na resposta. Então f de xy é menos 1. Beleza? Deu menos 1 aqui. Significa que, para dar tudo errado, como a gente espera, o outro vai ter que ser um positivo. Então eu preciso calcular o f de yx no 0, 0, que é a derivada parcial com relação a x da derivada parcial da f com relação a y, claramente na origem. E isso é o limite, quando h vai para zero, de fx de h0 menos fx de 0, 0, perdão, aqui é a derivada com relação a y, tá? Então é fy de h0 menos fy de 0, 0 dividido por h. Perfeito? Esse cara eu já sei que é zero. Esse outro cara, eu vou usar essa derivada que está destacada aqui em vermelho, que eu não fiz, mas eu já posso simplificar ela direto. E aí, tudo que tiver y vai zerar, ou seja, isso vai ficar assim, ó. Esse cara vai ficar limite, quando h vai para zero,
de h quinta sobre h quarta, tudo isso dividido por h, que claramente dá 1. Ou seja, as derivadas parciais mistas são diferentes, como era o que eu esperava. Entenderam? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.